Boa tarde. Como eu apresentei, não sei quantos de vocês estiveram no segundo culto. Poucos, né? Eu vou apresentar outra vez. Meu nome é Samuel Kim, eu nasci no Brasil e morei até os 10 anos. Depois eu fui para a Argentina. Então vocês podem imaginar que o meu português é meu espanhol e portunhol, né? Então, quando vocês escutarem, pode ser que esteja algumas palavras que eu estou pronunciando em português, mas são palavras em espanhol. Vocês podem confundir um pouco, mas vamos deixar tudo nas mãos do nosso Senhor, para que seja o Espírito Santo quem mova nossos corações, para que possam ser transformados à sua imagem e sua semelhança. Vamos orar primeiro. Amado Pai, te agradecemos tremendamente pela bênção que nos deu de poder estar aqui diante de Ti, esperando do Teu Espírito para que nos fale nossos corações. Sabemos que sem Ti nada somos. Nós precisamos de Você, precisamos da Tua palavra, uma palavra fresca, uma palavra que realmente possamos ouvir para poder estar mais perto de Você. Senhor, queremos que somente seja o Teu Espírito quem nos fale e não seja só palavras de homem, senão seja a Tua palavra. E possamos entender esta palavra de acordo com o Teu coração. Outra vez, deixamos nossos corações, nossos pensamentos, tudo em Tuas mãos, para que sejas Tu aquele que nos guies e que nos encaminhes à Tua cruz. Em nome de Deus, em nome de Jesus, oramos. Amém. Para não repetir a mensagem do segundo culto, eu teve que preparar outra mensagem. E escutei que o terceiro culto é mais os líderes que estão reunidos, né? Ou não? Não é isso? Não tanto? Bom, não tem problema, porque seja para líderes ou não, a mensagem sempre vai ser a mesma. Assim que, bom. Estou servindo como missionário lá na terra do Peru. Já faz 7 anos e estou servindo no ministério chamado Tempo com Deus. É um ministério de devocional, onde Deus me abençoou, dando-me a oportunidade de visitar muitos lugares de Peru, visitar muitas igrejas de Peru, para poder compartilhar a palavra de Deus. Pensando que ia vir aqui na Igreja Água Viva, estive pensando em que mensagem tinha que compartilhar. E o Deus somente me pôs em meu coração o desejo de compartilhar acerca do Evangelho. Muitas vezes nós pensamos no Evangelho, falamos do Evangelho, mas eu quero perguntar para vocês, quanto realmente o Evangelho é verdadeiro e real para vocês? Quanto realmente este Evangelho é importante na nossa vida? O fato de que nós estamos na igreja, o fato de que nós passamos por muitos estudos bíblicos e discipulado, esse mesmo fato não dá
evidência de que nós somos verdadeiros cristãos. Pode ter muita gente que esteja conhecendo a Deus pela Bíblia, mas também, assim mesmo, tem muita gente, até tem teólogos, que ensinam a palavra, ensinam a teologia, mas não conhecem a Deus. Então, qual é a razão de que vocês estão aqui hoje em dia? Presentes na igreja? Para louvar a Deus, para adorar a Deus, e que mais? Se nós achamos que vier para a igreja todos os domingos é simplesmente uma mostra de que nós estamos amando a Deus, e os outros dias da semana, ok. Tendo a experiência de visitar muitas igrejas no Peru, não estou falando que a Água Viva seja a mesma. Muitas igrejas do Peru conhecem a palavra, mas não vivem a palavra. Muitas igrejas do Peru realmente falam que amam a Deus, mas não estão amando com todo o seu coração. Muitos dos cristãos em Peru falam que dão toda a sua vida por Deus, mas quando tem problemas, não mostram nada disso. Na maioria das vezes, nós pensamos que o Evangelho que nós conhecemos, o Evangelho da cruz e a ressurreição, é um tema que nós somente tocamos quando estamos passando a Páscoa, a Semana Santa, ou, não sei, quando vamos de missão. São esses momentos onde a gente tem que falar do Evangelho. Mas para um cristão verdadeiro, o Evangelho tem que ser tudo. Nós não podemos falar de outra coisa sem o Evangelho. Porque a base do cristianismo é o Evangelho. Hoje, muitas igrejas têm muitos projetos, têm muitas coisas, muitos ministérios dentro da igreja. E muitos se estão afastando-se deste Evangelho da cruz e da ressurreição. É um tempo que Deus outra vez está chamando a igreja de Cristo, para que voltem para o Evangelho de Cristo. Não sei se aqui na igreja Água Viva tem muitos ministérios. Não sei. Eu sei que tem o ministério do discipulado e do devocional e alguns estudos bíblicos, mas depois outros ministérios eu não conheço. A missão e tudo isso, sim. Mas a maioria das outras igrejas, eles se enfocam bastante em o que é liderazgo. Fala liderazgo aqui também, em português, né? Liderança. Bueno, portunhol. Liderança, que não sei se vocês escutaram do John Maxwell, que tem um ministério, um movimento chamado 1 milhão de líderes, que está fazendo realmente um boom em muitas igrejas da América Latina, e também um movimento assim de profecia, prosperidade. Muitos desses movimentos hoje em dia estão de moda nas igrejas. E a maioria dos cristãos pensam que realmente é o Evangelho. É a coisa mais legal que um cristão pode aprender. Eu também, até o ano 2011, sendo pastor, sendo missionário,
cada vez que pregava nas igrejas, eu compartilhava acerca do Evangelho que te dá a bênção, do Evangelho que te prospera, do Evangelho que te faz reavivar. Mas entendi, Deus me permitiu um encontro com um grupo de missionários, onde esses missionários, eles realmente amavam a palavra de Deus e queriam viver cada momento nessa palavra. E o que eles confessavam era que o Evangelho é tudo o que eles precisam. Eu não entendi essa palavra, até que vivi uns dias com eles. E cada dia que eles começavam, cada dia, eles iam diante da palavra de Deus, realmente confessavam as suas dificuldades, os seus pecados diante de Deus, e diante das pessoas, confessavam os seus pecados. E dessa maneira, eles queriam ser livres do seu pecado, ser mortos ao pecado e ser vivos na vida de Cristo Jesus. Quando eu vi isso, uau! Realmente tocou meu coração e me deu outra perspectiva acerca do Evangelho. Eu cresci na igreja evangélica, na igreja presbiteriana. Desde os 14 anos eu ofereci minha vida para ser missionário. Desde então comecei a fazer estudos bíblicos, a ser discipulado, a participar das viagens de missões e muitas coisas. Até fui para a Coreia para estudar teologia, ser ordenado como pastor e enviado como missionário para o Peru. Até aí está bem. E com isso eu pensei que estava no certo. Porque e todas as minhas pregações que falavam de crescer, de fazer que a igreja cresça, para que o reino de Deus possa ser mais engrandecido, tudo isso eu tinha aprendido na igreja. Porque todos os meus pastores, líderes que me ensinavam, não me ensinavam outra coisa. E quando eu tinha uma dificuldade com o meu pecado, eu lhes compartilhava com os meus líderes. E eles me falavam, não tem problema, porque com o tempo, Deus te vai trocar. E eu esperava, nesse tempo, eu esperava que viesse o tempo de Deus para ser trocado, para realmente viver com o coração de Jesus, mas não passava. E então eu também, como todos os meus pastores foram dessa maneira, eu também fui um outro pastor que ensinava a mesma coisa. Ensinava que o Evangelho é o poder de Deus, mas eu não experimentava esse poder de Deus. Vamos a Coríntios, o primeiro livro de Coríntios, capítulo 1, a passagem de hoje. E vamos ver o que realmente é o Evangelho para nós. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.
Nessa palavra, está falando, nesses versículos que hemos lido, está falando de que o Evangelho é uma loucura para este mundo. Muitas das igrejas pensam que somente pregar o Evangelho de Cristo não é suficiente para que esta geração possa voltar aos pés de Deus. Mas essa ideologia atual desta geração não é certa. Porque a Bíblia mesma está falando que este Evangelho da cruz é uma loucura para este mundo. Não somente para esta geração, mas desde o começo, desde os dias, dos tempos de Jesus, este Evangelho da cruz já era uma loucura. Isso está falando que o homem que não está preparado, o homem que Deus não o designou para voltar a Ele, o homem que não foi predestinado, por mais que nós possamos utilizar muitos projetos e muitos programas que hoje em dia estão de moda, se nós não pregamos o verdadeiro Evangelho da cruz, o homem jamais pode vir à presença de Deus. Hoje, nós falamos de que a família tem que ser restaurada, a família tem que vir aos pés de Cristo, de que os líderes têm que ter uma melhor liderança. Mas para quê? Para que tudo isso? Outra pergunta que eu faço nestes dias é: se a igreja fala que a liderança, uma boa liderança, vai ser o segredo para o crescimento da igreja, então, será que realmente a igreja que fala dessa maneira, realmente está conhecendo e está crendo neste Evangelho de Cristo? Uma pergunta que eu faço, vendo a Bíblia, lendo o livro de Atos, eu me pergunto, por que então os apóstolos da igreja primitiva, por que eles somente pregavam o Evangelho da cruz? Por que pregavam o Evangelho da ressurreição? E mesmo assim, sem outros programas, somente com o Evangelho da cruz e da ressurreição, muitos, 3.000, 5.000 homens voltavam aos pés de Cristo. Por que hoje não acontecem essas coisas? Porque hoje, sem importar outras pessoas, porque hoje o Evangelho não está sendo poderoso na minha vida? Essa é uma pergunta muito importante para a igreja de hoje. Se nós não voltamos para o Evangelho de Cristo Jesus, se nós não entendemos esta loucura de Cristo, realmente não sei se seria melhor estar em casa descansando. A loucura de Deus fala que é mais sábio que a sabedoria do homem, que o homem é mais sábio. Faz uns meses atrás eu li um livro chamado Guerra contra os Santos. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade, ou se alguém conhece esse livro de Jesse Penn Lewis, que escreveu o livro Guerra contra os Santos. Esse livro relata alguns acontecimentos do reavivamento de Gales. Vocês escutaram deste reavivamento de Gales, que aconteceu mais ou menos no ano 1904? Não? Bom, na história da igreja tiveram bastantes reavivamentos, e um desses grandes reavivamentos foi a de Gales, em Inglaterra.
E por causa do reavivamento de Gales, os missionários que foram para a Coreia começaram a orar e a pedir por um reavivamento na Coreia também. Então, desde 1904, o Espírito começou a mover, e em 1907 aconteceu o grande reavivamento de Pyongyang, que foi na Coreia. A coisa é que no reavivamento de Gales, o homem que começou este reavivamento, este movimento, se chama Evan Roberts. Ele realmente foi um instrumento de Deus, mas a coisa é que depois de este reavivamento, uns poucos dias depois, ele desapareceu de Gales. E muitos se perguntaram, por quê? Por que este homem de Deus desapareceu? Sem avisar a ninguém. Então, Jesse Penn Lewis, ele escreve este livro com os relatos do Evan Roberts depois que ele voltou para o Gales. E este livro disse assim: os resultados do reavivamento do país de Gales, que foi uma verdadeira obra de Deus, revelaram várias almas sinceras sendo levadas e seduzidas por poderes malignos sobrenaturais, que elas foram incapazes de discernir como não sendo obra de Deus. E mesmo depois do reavivamento de Gales, tem havido outros movimentos, como o grande número de servos de Deus sérios, todos almas sinceras, enganados pelo inimigo sutil, que correm o risco de ser levados a enganos ainda maiores, não importando sua sinceridade e seriedade, se não forem despertados para retornar à sensatez e sair do laço do diabo em que caíram. Este livro explica que junto com o reavivamento também veio uma força tremenda de parte do inimigo. Se a igreja Água Viva está crescendo, também tem que ter muito cuidado com os espíritos de engano. Muitas igrejas hoje estão buscando o crescimento da igreja numérico, mas essas igrejas não têm muito cuidado em que estão pregando. Simplesmente por ser um pastor famoso, eles invitam. Para quê? Para fazer que o povo de Deus se mova para evangelizar e trazer muita gente à igreja. Mas depois disso, não tem nada. As igrejas de Peru também estão crescendo bastante. Mas a realidade da igreja de Peru é que não conhecem a palavra de Deus. Se nós vemos em Oséias, capítulo 4, nos diz desta maneira, que o meu povo faleceu não por causa das suas coisas, senão por falta de conhecimento. O meu povo faleceu por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? De religiosidade? Não. Por quê? Eles eram religiosos. Faziam todos os sacrifícios, todo o holocausto. Mas por quê? Qual era a falta de conhecimento? Porque eles não tinham a intimidade com Deus todos os dias na palavra de Deus. Eles não escutavam e obedeciam conforme ao coração de Deus. Essa é a falta de conhecimento. Agora, na igreja de hoje também está passando a mesma coisa. Muitos vêm à igreja, muitos participam no ministério da igreja, mas falta o conhecimento. Mateus, capítulo 7, versículo 21, em adiante nos diz dessa maneira: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente,
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A quem Jesus está falando? Aos incrédulos? Aos que não conhecem Deus? Não. Está falando a quem? Aos líderes religiosos. Nós podemos fazer muitas coisas no nome de Jesus, mas se é que não estamos ligados com Jesus todo dia, se é que nós não conhecemos o Evangelho e não fazemos que o Evangelho seja todo para mim, a resposta de Jesus vai ser clara, como esta. Nós podemos apresentar-nos diante de Jesus e dizer: Senhor, não me conheces? Eu sou missionário do Peru. Eu sou aquele que te louvei toda a minha vida. Eu sou aquele que te dei toda a minha infância e te dei meu trabalho. Eu fiz tudo por você. Eu evangelizei, eu fui de missões. Eu tirei os demônios. Sanei aos doentes. Mas para quê tudo isso? Eu agradeço ao Senhor de que na igreja Água Viva são bastante reservados e não fazem estas obras de sanidade. Porque outras igrejas que nós conhecemos, escutamos por aí, tem muitos ministros, pastores, que têm os dons de sanidade e falam: venha a mim, eu orarei por você, você vai ser livre da tua enfermidade. E aí é onde muitos caem nesse jogo. Muitos vão em busca dessas coisas. Hoje, quando a maioria do mundo está em pobreza. Pobreza? Tá certo? Quando a maioria do mundo está em pobreza, a pregação que mais vale hoje em dia é a pregação da prosperidade. Conheça Jesus, e então sua vida vai ser cambiada, vai ser trocada. Você vai viver bem, vai ter muitas ganâncias, income, ingresso. Você vai receber muito dinheiro. Você vai ter, se você pede ao Senhor, você vai ter uma melhor casa, um melhor carro. Essa é a pregação que está de moda hoje em dia. Mas qual é a prosperidade que nos está falando a Bíblia? Não é a prosperidade material, senão é a prosperidade de nossa vida, que nós estivemos destinados à morte eterna, lá no inferno, porque somos pecadores. Mas Jesus nos trouxe um evangelho perfeito, um evangelho que nos tira dessa morte e nos leva à vida eterna. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho que não podemos trocar por nada. Não sei se cantaram o louvor último que fala de que posso perder todo como era? Já me esqueci a letra da canção. Último louvor que é isso. Pagar o preço. Pagar todo o preço. Me tira aí. É isso. Eu sei que foi pago um alto preço. O outro, a outra canção, vai um pouco mais. Mais. Outro, mais. Acho que é outra canção. Ok. Que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Vocês entendem isto?
eu entendo de que nas igrejas tem muita classe de pessoas, muitos níveis sociais, e não se entendem entre um e outro. Mas essa palavra, que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, podem entender qual é o significado disso? Por mais que sejamos, vocês sabem que Coreia e Japão são duas nações que não se levam tão bem. Mas, se estamos em Cristo Jesus, essa barreira tem que ser demolida. Essa barreira tem que desaparecer. Pagar o preço. Além de que eu não gosto, se Deus gosta dele, tenho que amar. Por quê? Eu fui esse tipo de pessoa, que para Deus era uma pessoa que não podia ser amada, mas Deus me amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Deus me amou de tal maneira que me tirou do pecado e me trouxe a vida eterna. Esse preço de Jesus não é qualquer coisa. Agora eu quero perguntar-lhes a vocês, o Evangelho de Cristo, quão importante é para você? Qual é o grado de importância na sua vida, o Evangelho? Você pode desistir do seu dinheiro, da sua família, por causa do Evangelho? Nós conhecemos este versículo muito famoso, que diz, se crê em Jesus Cristo, você e sua casa serão salvas. Você entende qual é o significado disso? De crer em Jesus? Nessa época, vocês sabem que havia uma persecução dos cristãos. Então, se você falava que você crê na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus, você podia enfrentar até a morte. Esse é o preço. Hoje em dia, estamos na boa. Assentos cômodos, uma igreja linda, tantos servos tão amorosos. E que? Quem hoje em dia está disposto a dar sua vida por causa deste Evangelho? Que igreja está realmente desejando dar todo por este Evangelho? Nenhuma coisa mais. O Evangelho tem que ser tudo para a gente. Sofrer pelo Evangelho. Sofrer para que o Evangelho de Cristo Jesus seja outra vez pregado. Este é o nosso chamado. Por isso, quando Deus chama a Oséias para que se case com uma prostituta, vocês conhecem esta história, né? Não a conhecem? Tem que ler a Bíblia. Vocês sabem quantos livros tem a Bíblia? Sim, né? Se não sabem, tem que passar por um estudo bíblico. As minhas pregações no Peru é de 1 hora, somente me dão 30 minutos. Não sei quantos minutos já gastei, mas acho que já está no tempo de acabar, né? Ou ainda não? Quantos minutos? Pode pregar? Vamos até amanhã,
Então, Oséias, o profeta Oséias, Deus o chamou para se casar com uma prostituta com o nome Gomer. E Gomer, ela sendo prostituta, ela foi infiel com Oséias e saiu de casa 3 vezes. E teve 3 filhos. Vocês sabem disso? Pensem que sabem, que estão entendendo, porque senão vão deixar chato, hein? A coisa é que o coração de Deus, através de Oséias, era para mostrar quanto ele realmente estava amando o povo de Israel. Gomer, a prostituta, ela estava, por mais que se havia casado, ela saía em busca dos seus namorados. Mesmo assim, Deus lhe dizia a Oséias que fora em busca outra vez, a trazer outra vez a Gomer para casa. Se a Bíblia nos dissesse, bom, traz a Gomer para casa, dá-lhe de comer, deixa relaxá-la, e quando está dormindo profundamente, somente põe uma almofada na sua cara, se senta até que se asfixie e se morra. Se a Bíblia nos dissesse dessa maneira, seria fácil de obedecer a Bíblia, verdade? Mas não disse assim. Mas disse, traz para casa e ama a tua mulher. Ama a tua mulher. Porque desta mesma maneira eu amei ao meu povo. Meu povo se prostituiu, mas mesmo assim eu sigo buscando-lhe. Hoje em dia, a igreja de Deus, a igreja de Cristo Jesus, está prostituindo-se. Mas mesmo assim, esta igreja jamais vai ser totalmente arrasada, porque Cristo está tomando a igreja. Quando Cristo está tomando a igreja, Ele sempre vai fazer que a igreja volte ao Evangelho de Cristo. Por isso, em Oséias capítulo 6, versículo 1, ele está dizendo desta maneira, é um clamor de Deus através de Oséias, e diz assim, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a herida e a ligará. Nos está dizendo, vinde, e tornemos para o Senhor. Esta palavra podemos ler dessa maneira, mas o coração de Deus não é isso. O coração de Deus está chorando, Ele está clamando para que a igreja volte a Ele. Ele está dizendo, vinde e tornemos para conhecer o Senhor. E Ele está dizendo no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. No versículo 6 está dizendo, pois misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que o holocausto. O Senhor está desejando que nós o conheçamos a Ele profundamente, que conheçamos o Evangelho de Cristo Jesus, porque esse Evangelho é a única maneira que nós podemos acercar-nos a Ele. Sem o Evangelho, nada somos. Sem poder entender este Evangelho, a igreja não pode ser igreja. Sem o Evangelho de Cristo Jesus, a igreja está sendo enganada. Então tenham muito cuidado em que evangelho vocês estão buscando. Evangelho pode ser muitas coisas. O evangelho da prosperidade, o evangelho de muitas coisas. Mas o verdadeiro evangelho é o evangelho da cruz e da ressurreição. Porque tal como nos diz Romanos, vamos abrir nossa Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 4 e adiante, e diz assim, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo,
para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Em novidade de vida. Vamos a passar ao versículo 8. Diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. E a morte já não tem domínio sobre ele, pois quando a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Considerai-vos mortos ao pecado. Se nós conhecemos o Evangelho de Cristo, para poder viver este Evangelho, nós temos que ser mortos ao pecado. Temos que ser crucificados juntamente com Cristo nessa cruz. E não sair dessa cruz, senão todos os dias marcar nossa vida aí, nessa morte, ao pecado. Considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos a Deus. Nossa vida já não é nossa. Nossa vida é de Deus, porque Ele nos comprou com sua própria sangue. Então, agora, a pergunta vai ser essa: é o Evangelho suficiente para você? É o Evangelho suficiente para você? Eu, até agora, até o 2011, como eu tinha falado, até o 2011 não entendia isso. Mas agora eu posso entender. E a graça de Deus que Deus me deu, a graça de Deus que Ele me aguentou até agora, para me dizer quanto realmente Ele me ama. Até poder entender este amor que Ele mostrou na cruz, foi suficiente. E agora, antes de entender esse Evangelho, eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo de perder meu ministério, eu tinha medo de ser fracassado no ministério, eu tinha medo das relações de amizades, tinha medo de muitas coisas. Mas com este evangelho, ao entender realmente este Evangelho, de quanto realmente Deus me está amando, já não me importa se eu perdo ou não o meu ministério. Não importa se já as amizades querem cortar sua relação comigo. Não importa se eu tenho que ficar sozinho neste mundo. Não importa se por causa do Evangelho os caras vão matar os meus filhos e a minha esposa, a minha própria família. Não me importa isso, porque o único que me importa é que o Evangelho de Cristo Jesus é mais que real na minha vida. É mais que verdadeiro. É mais real que este copo de água. O Evangelho é tudo para mim. Se eu posso perder tudo neste mundo, mas uma coisa eu não posso perder. Tem que ser o Evangelho de Cristo. A igreja pode perder tudo, mas uma coisa que não pode perder é o Evangelho da cruz e da ressurreição de Cristo Jesus. Se nós somos a igreja de Cristo, nós não podemos perder este Evangelho da cruz e a ressurreição. Não sei se vocês estão entendendo esta palavra ou não, mas uma coisa eu sei, de que Deus os está chamando outra vez. Ele está chamando cada um de vocês por seu nome, para voltar outra vez a Ele. Vem e tornemos a Jeová outra vez. Voltemos a Deus. Conheçamos uma e outra vez a palavra de Deus. Este é o chamado de Deus para nós. Desejo que a igreja Água Viva, todos os líderes, e os que estão começando também a vida na igreja, que são novo membro,
Se vieram de outra religião, não importa. O cristianismo também, sem o Evangelho de Cristo, se torna religião. Mas o cristianismo, a vida de um cristão, não é religião, é estilo de vida. Este estilo de vida com Cristo Jesus. Um estilo de vida onde nós morremos juntamente com Cristo e vivemos na vida de Cristo. Este estilo de vida é o que nós temos que viver neste mundo. E quando nós vivemos dessa maneira, tal como diz em Zacarias capítulo 8, nos fala de que 10 homens de outras nações virão e tomarão do manto de um judeu. E lhes dirão: nós vamos ir junto contigo, porque nós vimos que Deus está contigo. Se nós vivimos como um verdadeiro cristão, com a vida de Cristo nesta geração, se nós vivemos realmente essa vida como uma loucura para este mundo, muitos nos verão e eles dirão: uau, este é um louco. Mas no tempo dado, eles vão vir e vão tomar de nossa camisa. Eles nos falarão: por favor, compartilha o teu Deus comigo, porque eu realmente preciso. Essa é a necessidade de que nós tenhamos que viver com o coração de Jesus, com a vida de Jesus, com o Evangelho de Cristo Jesus. Cada dia renovar essa cruz e a ressurreição. Cada dia morrermos com Cristo e ressuscitar outra vez com Cristo Jesus. Desejo realmente que esta igreja Água Viva possa voltar ao Evangelho e seja uma igreja que possa pregar aí nas ruas, nas avenidas, no shopping center, não somente com suas vozes, mas com sua vida, com um estilo de vida, dizendo: eu sou de Cristo. Que Deus os abençoe, levando-los de volta ao Evangelho. Oremos.